Olá, pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa OAB na TV. E que bacana, viu? Porque esse mês de março a gente tem muitas novidades para vocês, direto da OAB Bahia. São várias ações em comemoração ao mês da mulher. E aqui no estúdio não é diferente. Um mês onde a gente tem aqui mais oportunidade ainda de conhecer as representantes femininas que estão aí à frente da OAB Bahia. É o caso de hoje, já vou abrir aqui para vocês verem as convidadas do programa de hoje. Doutora Germana Pinheiro, presidenta da Comissão de Compliance e Direito Antidiscriminatório, e é isso mesmo, são as duas em conjunto, a gente vai entender por quê. E com a gente também, ela que já tinha vindo aqui antes da pandemia, já estava com saudade. Na pandemia a gente falou ali um pouquinho no ambiente virtual, né? A Maíra Vida, que é presidente da Comissão Especial de Combate à Intolerância Religiosa. E tem tudo a ver, né, vocês duas juntas, para a gente falar dessas ações, do papel dessas comissões. Primeiro, boas-vindas, vamos começar com a professora, né? Doutora Germana, seja bem-vinda. Obrigada, eu queria aqui já começar agradecendo o convite e a alegria de contribuir com esse projeto, aqui conduzido por você tão brilhante, e ao mesmo tempo dividir com Maíra, que é sempre uma simpatia e para mim tem um lugar especial em meu coração. Então estou muito feliz em contribuir, estou aqui à disposição. Obrigada. E, Maíra, é importante esse programa de hoje, porque eu estava conversando aqui com a doutora Germana, dia 21, né? A gente tem aí essa referência ao Dia Internacional do Direito Antidiscriminatório. E aí a gente junto para falar desses assuntos, da questão da religião, do dia a dia, do compliance em meio a tudo isso. Sim, sem dúvidas. Eu agradeço também o convite. É sempre uma alegria voltar. Eu me alio à mesma expressão de sentimento da professora Germana, que foi minha professora, continua sendo. Então, para mim, que também exercito a docência, é uma grande alegria te reencontrar também, Milena, pós-pandemia, em meio à pandemia, enfim, a gente ainda Nunca está... sabe. A gente não tem exatamente, né, segurança a respeito, mas nós vamos ter a oportunidade, com certeza, de desdobrar um pouco mais esses temas, entender melhor por que o dia 21, que é o Dia Internacional pelo Combate e Eliminação, né, da Discriminação Racial, é tão importante e merece esse destaque, tanto pela OAB quanto pela TV Alba. Por que a ONU, né, que definiu essa data assim especial, gente? Só para a gente sintonizar. A mim que não sei, confesso, e o pessoal que está em casa. Na realidade, esse dia foi marcado pela ONU em memória das vítimas de um verdadeiro ataque ocorrido na África do Sul, que ficou conhecido como Massacre de Shelterville, quando pessoas pacificamente protestavam contra o regime de apartheid, ainda naquela época, 1960, e foram violentamente atacadas pelo exército. Houve 69 pessoas mortas naquele episódio, 186 ficaram feridas. E é bom lembrar que aquele regime, para além de ser uma forma de governar que pregava a supremacia das pessoas brancas sobre as pessoas negras, era também um regime absolutamente violento de opressão e vigilância das pessoas negras. Então, em que pese toda essa violência, as pessoas realmente protestavam, e nesse dia 21 foi também um dia de protesto, e foi dessa forma violentamente interrompido. E com isso, a ONU entendeu de fazer essa memória de resistência, de luta e da necessidade de continuidade, porque infelizmente, acima de tudo, ainda é continuidade de luta. Maíra, e qual correlação, né, a gente poderia fazer disso que aconteceu na África do Sul com os dias atuais e o papel mesmo, né, da OAB nisso tudo em garantir esses direitos? Na verdade, primeiro é pensar que datas como essa não são datas comemorativas e nem festivas, Milena. Nós precisamos encará-las como datas, como a professora Germana disse, de memória, mas também de luta, de resistência, de nos projetar para o futuro a partir de outras premissas e de outros paradigmas que sejam paradigmas de não violência, que sejam paradigmas democráticos, inclusivos, enfim, constitucionalmente balizados pelas nossas noções e princípios democráticos, que são os valores que nós elegemos na nossa Constituinte e são aqueles que nós temos tentado defender, ainda que com todas as dificuldades e de maneira cambaleante, mas são os que nós temos e que nós acreditamos que irão nos conduzir para a afirmação de uma experiência de dignidade humana plena para todas as pessoas, né? Então, a OAB é uma entidade de classe que é sui generis. Pode, ao mesmo tempo, transitar livremente como transita pelo sistema de justiça, mas é um ente da sociedade civil, emerge enquanto interlocutora da sociedade civil. Então, se organiza também para pensar bem-estar, qualidade de vida
numa perspectiva coletiva, numa perspectiva de desenvolvimento humano, de desenvolvimento territorial, inclusive para que o acesso à justiça, de fato, aconteça para todas as pessoas que demandarem essa justiça a despeito de quem elas sejam, onde elas estejam e do objeto que esteja ali em litígio. Então, a OAB ela tem se engajado em torno dos direitos humanos por uma vocação que é constitucional e que diz respeito à sua própria razão de ser e de existir. Então, é nesse sentido que o dia 21, para nós também, tem uma importância muito grande e nos faz também lembrar do dever de internamente repensar as nossas políticas corporativas para que nós possamos efetivamente combater o racismo, os racismos, porque são múltiplas expressões, não é? E também promover a equidade racial e de gênero e também o combate de todas as opressões que, infelizmente, acabam se interseccionando também ao racismo. Na religião, né? Com certeza. Você trouxe uma temática que eu já ia fazer o link mesmo nessa pergunta, porque quando eu comecei a conversar com a doutora Germana, me chamou a atenção. Eu falei, a mesma comissão de compliance e também direito antidiscriminatório, aí me trouxe para a reflexão. E como é tudo em conjunto, né? E aí eu queria, Germana, que você explicasse para as pessoas isso, né? De que forma a questão do compliance está aí ligada ao direito antidiscriminatório, o que é que tem acontecido hoje, qual é o papel dessa comissão de vocês nesse cuidado, né? Com o que acontece na empresa, não só nas relações lá do chefe com o funcionário, nas relações entre os funcionários e dessas pessoas que estão ali representando a empresa com o público, com o cliente, por exemplo. Na verdade, Milena, foi o que a gente conversou um pouquinho antes. Hoje, o cenário presente, ele impõe essa reflexão, impõe essas medidas. A gente não se conforma mais em observar atos de racismo violentos e as empresas, as pessoas jurídicas só apresentarem um pedido de desculpas ou se comprometer publicamente a não acontecer e a gente entende que volta a acontecer. A perspectiva que a gente entende hoje é que essas instituições públicas e privadas precisam se organizar e entrar em conformidade com todas essas regras legais que a gente observa, como a professora Maíra também aqui citou, a nossa Constituição de 88, que é a Carta Magna que nos regula aqui nesse país, mas também com as convenções internacionais e com as outras legislações antirracistas que nós já temos. Então, as empresas elas precisam entrar em conformidade o suficiente para garantir atos, planos estratégicos eficazes para que se evitem novas ações dessa natureza. Isso significa também colocar para os seus colaboradores, de todas as áreas, da presidência aos terceirizados, para os seus parceiros, no atendimento aos seus clientes, instituir códigos de conduta internos que visem evitar atos discriminatórios, evitar novos atos de racismo, que é o que a gente observa, infelizmente, diariamente. E em grandes empresas, por sinal, né? Então, a gente observa isso não só em pequenas empresas, mas em grandes empresas também. Então, em todos os segmentos precisam estar articulados. E a OAB não poderia se furtar e não está hoje envolvida, como também a professora Maíra citou, envolvida plenamente nessa busca por essa necessidade de garantir cidadania, garantir o respeito aos direitos humanos e proteção a todas as pessoas que compõem aí a sociedade em todos os segmentos. Então, assim, é um ato que a OAB Bahia, agora na gestão de doutora Daniela, adotou a Comissão Especial de Compliance e Direito Antidiscriminatório. É uma novidade dessa gestão, mas é uma novidade muito bem-vinda, num momento muito oportuno. E eu queria também registrar que a gente sempre, acho que todas as comissões que discutem a questão racial e também a questão dos direitos humanos, elas vivem articuladas. É sempre um trabalho articulado, é sempre um trabalho interdisciplinar mesmo. E porque as violências são sobrepostas, porque há mesmo a interseccionalidade e a gente necessita trabalhar em conjunto. Daí a sintonia entre a Comissão de Compliance e Direito Antidiscriminatório e de Intolerância Religiosa, por exemplo. E essa sintonia que a gente está aqui hoje, né? Sim. Eu me lembro que eu conversei lá atrás, quando a Daniela tomou posse, e aí ela falou uma questão que me chamou muito a atenção, que eu sempre trago aqui nos programas, que ela disse
que estaria atenta aos detalhes, né? Que desde Luiz Viana e Fabrício, muitas coisas já estavam funcionando muito bem, mas tinham detalhes ali pequenos, né? Que precisavam ser ajustados em uma comissão, em outra, no funcionamento da ordem mesmo. E aí a gente vê hoje isso, né? Esses detalhes. Eu perguntei a novidade para ela, né? Ela disse, aqui na Bahia, sim. Em outros estados já acontecia. Então, que bom, né? Que aqui na Bahia a gente já está assim pensando junto. E me chamou a atenção, me veio aqui na lembrança, né? Você falou de toda a sociedade, saber como lidar, né, com essa questão da discriminação, do trato com as pessoas. Eu estava em um evento político recente e aí tinham algumas lideranças, né, políticas. E as lideranças comunitárias têm pessoas de todas as ordens e classes sociais. E aí tinha um baleiro representando os baleiros. Aí a gente num hotel, né, um evento político e tal. E aí ele subiu a escada, ele foi abordado pela segurança. O senhor está indo para onde? O senhor está indo para o evento errado, o senhor está no lugar errado. Ele disse, não, eu estou aqui como convidado desse evento. Eu sou uma liderança comunitária e eu represento aqui o Sindicato de Baleiros. Ele era um negro com um colete, né, escrito lá, baleiro, e assim, a pessoa já achou que ele estava, ele não poderia estar ali inserido, né? Então é algo que chama a atenção, essa questão do compliance, né? Do trato, do treinamento desses funcionários, do porquê identificar que um negro ou um baleiro não poderia estar conectado a esse ambiente político, né? E que bom que aqui nessa casa política a gente está podendo falar dessa questão, né, dos direitos, dos deveres, dos treinamentos que as empresas precisam dar. Já estou vendo Maria ali dando a sinalização que a gente tem 5 minutos para finalizar esse bloco, e aí eu queria falar um pouquinho dessa questão da intolerância, né, religiosa. A gente conversou durante a pandemia da questão dos terreiros estarem sem funcionar lá atrás, e aí imagino que diminuiu, então, essa questão dos casos de intolerância religiosa, se a gente fosse analisar por esse espectro. Como é que está essa situação hoje? O que é que você acha que melhorou e que pode também ser modificado, Maíra? Então, em 2020 e 2021, nós tivemos mesmo, na perspectiva numérica e estatística, o que seria uma diminuição aparente, mas sabemos que é artificial, porque acreditamos numa subnotificação, justamente porque as pessoas estavam em isolamento e as próprias unidades, agentes públicos, centros de referência, enfim, instituições públicas no geral, tiveram gargalos para poder promover o atendimento e a abertura desses espaços para acolhimento das pessoas em geral e das denúncias que naturalmente iriam ser a provocação necessária para poder transcorrerem as investigações, as apurações e, naturalmente, as responsabilizações adequadas, condenações eventuais e medidas também em torno das políticas públicas de, digamos, contingenciamento dessas discriminações por motivo religioso. Como a professora Germana disse, nós temos uma implicação temática. Existem mesmo muitas questões associadas. No caso dos terreiros, a gente não tem como falar de intolerância religiosa e ódio religioso, discurso de ódio, dissociado da perspectiva do racismo. Então, nós temos chamado essa experiência do ódio dirigido às religiões afro-brasileiras e de matriz africana de racismo religioso. E durante a pandemia, além dessas questões ligadas à descontinuidade de alguns serviços públicos e a própria necessidade das pessoas diminuírem o seu trânsito, enfim, nós tivemos agora, em 2022, no segundo semestre de 2021, até o primeiro semestre de 2022, que é ainda inconcluso, diga-se de passagem, um número que, proporcionalmente falando, ele já demonstra uma exponenciação de registros. Por quê? Porque, e aí eu falo de fontes como o Ministério Público, de fontes como o Centro de Referência Nelson Mandela, de fontes como o próprio Ministério de Direitos Humanos. A gente percebe a retomada, em alguma medida, da vida pública das pessoas, né? Esse trânsito social, e muitas demandas pretéritas estão sendo denunciadas agora com um certo atraso, digamos assim, por conta das questões mesmo ligadas à oportunidade e condições reais de realização. Então, a gente está lidando com um passivo represado de casos de ódio religioso, frente a todos os segmentos religiosos, mas de maneira muito preponderante, e eu diria com larga vantagem, e sem qualquer possibilidade de simetria, as religiões alvo, como eu já tinha dito na minha última participação, permanecem sendo, mesmo na Bahia, com todo o sincretismo, com toda a sensação
ainda que seja uma sensação questionável de pacifismo, de cordialidade, religiosa, de cordialidade, né, de empatia, o calor humano baiano, enfim, isso não consegue em absoluto refrear ou mesmo mascarar o ódio religioso. As coisas que acontecem, como acontecem em toda a malha, se a gente pensar no estado da Bahia, todos os municípios, são questões alarmantes, são violências físicas, são violências simbólicas, são violências morais, são perseguições de toda a natureza, injúria, difamação, então, depredação de patrimônio, Sim. inclusive, coisas que nós não vemos acontecer em nenhum outro segmento. Então, tem também uma singularidade. É um ódio que se expressa de uma maneira muito particular, muito própria e ostensiva. Então, por isso que nós chamamos de ódio, porque ele se manifesta com uma tentativa também de extermínio daquela filosofia de vida, daquele segmento religioso, daquelas pessoas que professam aquela fé. Eu vou interromper um pouquinho esse papo que eu achei assim ótimo para que a gente possa compartilhar com as pessoas que estão acompanhando. A gente apenas fica sabendo disso quando sai uma matéria, né, na mídia. Você disse dessa subnotificação desses dados, algo que precisa ser chamado a atenção. A gente precisa saber também como denunciar, se existe delegacia especializada. Mas temos que ir para um intervalo. Então, na volta, a gente vai falar sobre esse assunto e a gente vai falar também, gente, sobre o caso Marielle Franco. Me chama a atenção esses dias aqui no jornal do Alba Notícias, a gente trouxe uma matéria especial falando sobre isso. 4 anos já. 4 anos. Que a gente não sabe de nada, né? 4 A motivação, anos. onde é que está a arma, o que foi feito. Quem mandou? Cadê a justiça desse país? O que é que está acontecendo? Onde é que tem aí, né, os pontos que a gente precisa interpretar? Então, você que está em casa, continue aí com a gente. O intervalo é rápido, tá? Várias mulheres conversando e você fica aí acompanhando e dizendo, meu Deus, que conversa que está me prendendo. Continue aí, preso com a gente. A gente volta já já. Viu só como foi rapidinho? Estamos de volta com a doutora Maíra Vida, a doutora Germana Pinheiro. A gente está falando de vários assuntos, principalmente relacionados às mulheres. Mês de março, sim, temos que comemorar o crescimento, né, da participação feminina em vários âmbitos, e é o caso da OAB, ainda bem. Mulheres assim, à frente de diversas comissões e mulheres também na presidência. Daniela Borges, Cris Gurgel. E a gente está falando dessas questões todas, né? Terminamos o primeiro bloco falando da questão da intolerância religiosa. E aí vamos pegar esse arremate só para a gente trazer, Maíra, para as pessoas que estão em casa, que muitas vezes veem a situação acontecendo e não sabem o que fazer, né? Aonde denunciar, o que procurar. Pessoas que são agredidas verbalmente, que são intimidadas por isso. Qual é, assim, a recomendação que você daria? Contato com a comissão? O que é que as pessoas podem fazer? A gente percebe que existem duas questões, duas variáveis que acabam sendo muitas vezes impeditivas das pessoas, de fato, noticiarem esses crimes. Uma é o temor. Muitas pessoas se sentem mesmo intimidadas, ameaçadas, têm medo de irem adiante. E outra questão, infelizmente, Milena, é a impunidade. O senso de impunidade é muito grande, então, de certo modo, se o ódio ele prospera e vai se metamorfoseando, é também por conta dessa ausência ou demora demasiada de resposta do sistema de justiça, das autoridades policiais e de todos os entes que estão ali envolvidos. Mas, infelizmente, embora nós tenhamos a previsão do Estatuto da Igualdade Racial e de combate à intolerância religiosa, de uma delegacia especializada de combate ao racismo e intolerância religiosa, nós não tivemos, pela via do governo do Estado, ainda a implementação dentro da estrutura das polícias civis. Então, nós seguimos com todas as delegacias, portanto, fazendo o acolhimento dessas denúncias. É muito importante fazer o registro de boletim de ocorrências, sendo a vítima ou sendo uma testemunha, ou sendo uma pessoa que tenha ouvido falar, que tenha tido conhecimento, transformar essa ciência em uma notificação, notícia de crime. É importante para impulsionar o processo investigativo. É importante também que as pessoas compreendam que a inação, a omissão, ela, de certo modo, no sentido do resultado prático, acaba tendo também a mesma força de uma ação deliberada. Por quê? Porque ela age numa lógica de condescendência.
numa lógica de normalização dessas violências. Banalização. De banalização. Então, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, através do e-mail comissãoliberdadereligiosa@oabifmba.org.br, recebe denúncias. Nós atuamos de maneira a proteger, promover e defender a liberdade religiosa, porque embora sejamos uma comissão de enfrentamento ao desrespeito religioso, o nosso mote principal é a defesa, naturalmente, e a promoção da liberdade religiosa como um direito humano fundamental, né? Então, estamos à disposição para consultivo, para acompanhamentos, para formações também. O processo educativo é um processo de transformação e a gente acredita nele como sendo também um mecanismo de combate sistemático desse estado de coisas. E existe o Centro de Referência Nelson Mandela de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, que eu também estou coordenadora no presente. Ele está integrado à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e promove a oferta gratuita tridimensional de atendimento social, através de assistentes sociais, psicológico e também jurídico. Então, é um mecanismo também de aproximação das instituições competentes que vão poder, na finalística, dar as respostas adequadas para esses casos. Que bacana, né, ter todas essas informações aqui compartilhadas. Muitas pessoas não sabem, né, desconhecem e por conta disso não procuram e por conta disso não denunciam e aí as questões vão só aumentando, né, e tomando dimensões ainda maiores. Como é, por exemplo, o caso, né, que a gente falou aqui no final do outro bloco, da morte, né, de Marielle Franco. A gente estava aqui conversando um pouco nos bastidores a respeito disso, dos impactos, né, dessa coisa que não anda, que ninguém diz nada, que não há um posicionamento público a respeito. Qual é o pensamento de vocês, né, enquanto advogadas, enquanto mulheres, a respeito dessa questão? A gente entende que o crime cometido contra Marielle, ele na verdade põe em choque todo o sistema democrático que a gente propaga tanto e que se baseia a partir da Constituição de 88, nesse processo de redemocratização do Estado brasileiro, que aparentemente nunca chegou ao ponto que deveria, porque uma exercente de cargo político, do importe da força política de Marielle, foi silenciada de uma maneira tão brutal e 4 anos depois o Estado brasileiro não consegue dar respostas contundentes para indicar efetivamente quem cometeu, quem mandou, especialmente quais foram os mandantes e o motivo desse crime daquela forma e naquele período em especial. Então, para nós como mulheres negras, advogadas, inclusive juristas que defendem tão veementemente, de forma tão intransigente, essa nossa igualdade e respeito, a morte de Marielle, ela é realmente uma ferida aberta, porque ela nos inspira, a história de Marielle nos inspira inclusive a continuar nessa luta. Se hoje a gente faz a referência no dia 14 de março, dentro desse mês, que é o mês internacional da mulher, colocando, inclusive, a nossa força política, nosso capital político, nossas inteligências em função dessa data, é porque Marielle ainda nos inspira. A gente costuma muito dizer que Marielle vive, porque se a ideia, quando cometeram aquele crime, era silenciar e fazer com que nós parássemos de ocupar esses espaços no parlamento, nas universidades, dentro do sistema da OAB e do sistema de justiça, eles não conseguiram. Então, nós continuamos e ainda continuamos a exigir uma resposta. Nós não estamos, assim, aceitando pacificamente que esse crime continue impune. A morte dela também é simbólica porque, infelizmente, os números de feminicídios contra mulheres negras continuam aumentando. A gente observou, inclusive, durante a pandemia, como isso se tornou uma realidade tão gritante. E, então, significa que a gente ainda tem um longo caminho aí de enfrentamento, sim. Com certeza. Eu estava olhando aqui, tem a hashtag 14M, né? Queria que você falasse um pouquinho, Maíra, a respeito disso. É uma campanha, né, que está sendo realizada justamente para cobrar a resolução desse caso. Como é que está essa campanha aqui na Bahia? Então, 14M, 14 de março, portanto, nós tivemos agora, nesse 14M, 4 anos sem respostas a respeito do assassinato de Marielle e Anderson, né, importante. Sim. As duas famílias sem trégua, sem poder experimentar um luto, né, sereno, sem poderem descansar, precisando estar de prontidão continuada em articulação e auto-organização na tentativa de buscar
os meios para poder obter as respostas adequadas. O 14M, então, ele surge como sendo, na verdade, um marco de justiça por Marielle Anderson, mas também o 14 traz duas datas muito importantes para nós, pessoas negras, população negra, e para o nosso país, pensando em referências intelectuais e também que constituíram matrizes alternativas e plurais e multiculturais de projetos políticos, que é o Abdias do Nascimento, que foi um político negro que deixa para a gente um legado de obras e de expressões artísticas diversas, assim, multiartista também. E temos a Carolina Maria de Jesus, que foi uma das maiores, ainda é uma das maiores escritoras nacional e internacionalmente reconhecidas. Ambos nasceram em 14 de março. E a gente perde a Marielle em 14 de março. Então, a gente tem uma data que é uma data de nascimento, um marcador de resignação, de combate, de luta, de resistência, de ressignificação da nossa experiência na diáspora forçada, né? E, ao mesmo tempo, nós temos essa data que é abraçada pelo conjunto dos movimentos sociais negros, pelo conjunto dos movimentos de mulheres, pelos conjuntos também de movimentos de direitos humanos, pela atuação nas periferias, atuação de base, como você trouxe, por exemplo, de articulação de associações de trabalhadores de categorias que, infelizmente, são escanteadas e são subalternizadas, né? Nós sabemos historicamente como a de baleiros. Então, esse conjunto de expressões da sociedade, de incidência, né, que a gente chama de sociedade civil, eles abraçam o 14M e temos uma campanha chamada 21 Dias de Ativismo pelo Racismo, que está associada ao 21 de março, certo? Que abraça também o 14M para tentar dar publicidade. Então, o 14M ele surge como uma caixa amplificadora de todos esses movimentos, da luta da família, da luta das companheiras, dos companheiros e dos companheiros de Marielle, mas mais do que isso, Marielle, ela é um ícone. Ela é um ícone para que nos lembre de que aqueles ambientes, esses espaços de poder, os espaços do parlamento, esses são ambientes ainda OX para mulheres negras, para mulheres periféricas, são OX para mulheres cuja orientação sexual e identidade não estejam dentro de uma lógica de normatividade binária. Então, a Marielle, ela traz um conjunto de lutas que perpassa território, que perpassa gênero, e aí gênero eu não falo apenas de sexo, eu falo de identidade de orientação também, que perpassa raça, que perpassa classe, que perpassa etarismo. A luta de Marielle era uma luta multidimensional. Eram muitas as frentes, eram frentes que reconheciam a heterogeneidade das periferias, dos subúrbios, da própria população negra, que o racismo tenta homogeneizar e transformar em uma coisa só. E aqui estamos, diversas e complementares. Com certeza. Demonstrando que essas lutas, elas vão se dar de muitas formas, não existe uma maneira certa. E elas estão todas aí para poder nos lembrar que nós temos e somos legado e sementes de Marielle também. E para que a sociedade tome conhecimento disso e que tenha a noção real do papel decisivo que ela tem, principalmente um ano como esse, né, que é um ano de eleição, de dar cada vez mais espaço para essas mulheres, sejam elas negras ou brancas. Eu estava aqui agora analisando o quadro, né, dos deputados eleitos aqui na Assembleia e a gente tem 10 mulheres apenas, né, em um universo de 63 cadeiras. Além disso, uma mulher negra, que é a Olívia Santana. E aí, se a gente for analisar, né, os deputados todos, eu estava... os negros, né, que ocupam um lugar de destaque aqui no parlamento, tem o deputado Samuel Júnior, tem o deputado Jurailton Santos, a gente conversava sobre o Bira Coroa, né, a questão da identificação de cor e raça, que muitas pessoas também desconhecem, também são ignorantes, e eu me incluo nisso. E aí vem o papel, né, da comissão, vem o papel da gente aqui na comunicação, de, né, sermos multiplicadores dessas informações todas. A gente já falou um pouquinho com a Maíra da importância do papel da comissão dela, e no seu caso, né, Germana, se a gente pudesse falar, né, do papel da comissão, para a gente ir finalizando aqui esse bloco. A gente entende o papel da Comissão de Compliance em Direito Antidiscriminatório como inclusive, potencializador de todas essas informações que a gente conversou aqui.
há uma necessidade de que essas instituições, sejam instituições públicas, sejam instituições privadas, se apropriem dessas informações, desse arcabouço jurídico, dessa história que a gente continua rememorando sempre, para que essas pessoas negras, homens e mulheres, possam cada vez mais ocupar esses espaços. E que a comissão ela vai, inclusive, assessorar a própria diretoria da OAB em casos que a gente acompanha também diariamente, em que isso ainda acontece. Acontece demais dentro das empresas, fora delas também, mas dentro das empresas sobretudo. Então, a comissão hoje ela tem um papel tanto na formação e ofertar também formação para essas pessoas, incluindo aí o apoio da Escola Superior de Advocacia, em articulação com as universidades, como a Universidade Católica, na qual eu estou enquanto coordenadora no momento do curso de Direito. Também inclui, além dessa formação formal, mais formal, a gente também pretende abraçar as outras pessoas jurídicas que tenham interesse em conhecer como atuar nas suas estruturas internas, como criar um sistema de ouvidoria para permitir que os seus colaboradores possam denunciar casos de racismo sem que sofram retaliação, para que as pessoas negras dentro dessas instituições apresentem essa sua pauta e também possa criar canais para que os clientes que se sintam vítimas desse crime também possam denunciar e tenham uma resposta eficaz. Porque a proposta da Compliance é um projeto eficaz, é uma formação dentro da estrutura das pessoas jurídicas, das companhias que são institucionalmente racistas, porque o racismo ele está ali presente, como Maíra falou, de formas diversas, possa também dar uma resposta mais eficaz. Essa é a proposta. Meninas, já tenho que me despedir de vocês, tá? Mentira. Já apareceu a faixinha ali de 5 minutos, de 3 minutos. Eu acho que agora só temos 1 minuto. Não sei, já tô me sentindo já muito assim, rápido. Impressionada, muito rápido. Mas foi muito rico nosso bate-papo, né? Eu adoro fazer esse programa, porque é uma oportunidade da gente dar visibilidade, né, às comissões, da gente aproximar a OAB do público em geral. Sim. Tem muita gente ainda hoje que liga a TV e OAB, o que é isso? E se choca e começa, né, a acompanhar a programação e fica cada vez mais inteirado. Essa que é a ideia aqui da TV Alba. Então, quero agradecer a presença de vocês duas, convidar vocês que estão em casa, lógico, a interagirem com a gente. Todo esse conteúdo é disponibilizado na nossa rede social, e aí eu incluo a rede social da OAB Bahia e a rede social da TV Alba e, além disso, o canal do YouTube. Você pode ir agora mesmo, lá chegou agora no final, perdeu o programa, vai lá no YouTube, coloca TV Alba, já se inscreve, ativa notificações e aí você vai poder acompanhar toda a programação e todos os programas, né? Inclusive esse aqui da OAB Bahia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada Milena. Também. Pra gente é uma alegria. Obrigada, né? Apesar da dureza dos temas, sim, estamos aqui juntas. Isso é fortalecedor. Não seremos interrompidas e estamos aqui também por Marielle, por Daniela Borges, né? E por todas as mulheres que estão aí ocupando com protagonismo o feminismo nesses espaços de poder que foram resistidos, né? E para aquelas mulheres que querem ocupar, né, que vejam aqui com a coragem de vocês, com a coragem de Marielle, com a coragem de Daniela, de Cris, e com a oportunidade que outras mulheres deram para que elas chegassem a esse lugar. Elas estão lá assistindo, com certeza se identificando e pensando, eu também posso. Isso. Eu também chegarei aonde eu quero, seja lá, né, qual for esse lugar. Esse que é o principal objetivo nosso aqui, né, de democratizar todas essas oportunidades. Gente, obrigada, tá, pela companhia de vocês. A gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, 13h30, com outro programa de estreia aqui da OAB Bahia. Grande beijo para vocês, obrigada pela companhia e pela audiência. Tchau, tchau.